Boa tarde, crianças lindas da creche, tudo bem com vocês? Eu sou a Proanaura e hoje um teatro de mesa eu vou apresentar. A história de hoje se chama Os Três Bodes da Montanha. É um conto russo que eu adoro contar. Vamos lá? Senta que lá vem a história de hoje. Era uma vez, lá no alto de uma montanha, uma família de bodes. Eles eram três irmãos. Tinha o pequeno bode da montanha, o médio bode da montanha e o grande bode da montanha. Eles eram irmãos e estavam sempre unidos. Mas acontecia uma coisa muito curiosa. Os três irmãos viviam a vida toda do lado de cá do rio que cortava aquele lugar. E nunca na vida, atravessaram para o lado de lá do rio que cortava aquele lugar. É que diziam que lá debaixo daquele rio morava um monstro muito monstruoso e os bodes morriam de medo de atravessar a ponte e dar de cara com ele. Então, eles ficavam assim, sempre do lado de cá. Mas um dia, quando o outono já havia chegado, o pequeno bode da montanha estava ali a pensar e a conversar com os seus irmãos. E ele disse: Ora, nós nunca atravessamos para o lado de lá. Vejam só como a grama é tão verdinha, como tudo parece tão mais viçoso. Vocês não concordam? Os irmãos finalmente concordaram com o irmão mais novo e decidiram que naquele dia eles iam criar coragem e atravessar a ponte. Eles bolaram um plano em segredo e lá se foram eles. O primeiro a atravessar a ponte foi o pequeno bode da montanha. E como ele era bem pequeno, ele fazia um barulhinho assim: trique, treque, trique, treque, trique, treque, trique, treque. E quando o pequeno bode da montanha chegou assim no meio da ponte, quem ousa fazer trique-treque na minha ponte? O pequeno bode da montanha ficou olhando apavorado para aquele monstro monstruoso e disse: Seu monstro monstruoso, sou eu que estou aqui atravessando o pequeno bode da montanha. O monstro monstruoso olhou bem para o bode e disse: Ah, é? Então eu vou te comer agora mesmo, seu pequeno bode da montanha. Mas quando o monstro monstruoso abriu aquele bocão assim para devorar o bode muito esperto foi dizendo: Ora, seu monstro monstruoso, olha só para mim, eu sou muito pequeno, pequenininho, pequeniníssimo. Você não vai conseguir nem saciar a sua fome. Olha, vem vindo aí atrás um bode maior do que eu. É melhor saciar a sua fome com ele. Ora, isso nunca me aconteceu antes, então vá logo, seu pequeno bode da montanha. Vá! Um monstro monstruoso deixou que o pequeno bode da montanha terminasse de atravessar a ponte. Trique, treque, trique, treque. Como era legal do lado de cá! O pequeno bode da montanha ficou muito satisfeito. Agora era a vez do médio bode da montanha. Como ele não era nem muito grande e nem muito pequeno,
O barulho que ele fazia era assim: trique, treque, trique, treque, trique, treque, trique, treque. Mas quando o médio bode da montanha estava assim, bem no meio da ponte, quem ousa fazer trique-treque na minha ponte? O médio bode da montanha também olhou para o monstro com um pouco de medo, mas disse: Ora, sou eu, o médio bode da montanha. Ah, é? Então eu vou te devorar agora mesmo, seu médio bode da montanha. E quando o monstro monstruoso abriu aquele bocão para poder devorar o médio bode da montanha, ele já veio falando: Ora, seu monstro monstruoso, não me devore não. Vem vindo aí atrás um outro bode muito maior do que eu. Aposto que será uma refeição mais apetitosa. O monstro monstruoso já estava ficando desconfiado. Vá logo então. Há tanto que não como, vou esperar uma refeição maior. E assim, o médio bode da montanha terminou de atravessar a ponte. Trique, treque, trique, treque, trique, treque. E ele também finalmente chegou do lado de lá. Agora era a vez do grande bode da montanha. O plano dos irmãos estava quase dando certo. E lá se foi o grande bode da montanha. Ele era um bode muito poderoso e respeitado. Diziam que tinha chifres mágicos. E como ele era um bode bem grandão, o barulho que ele fazia era assim: trique, treque, trique, treque, trique, treque. E quando o grande bode da montanha chegou assim no meio da ponte, quem ousa fazer trique-treque na minha ponte? O grande bode da montanha, que já estava preparado, olhou bem para o monstro e disse: Sou eu, o grande bode da montanha. O monstro monstruoso olhou para ele e falou: Ora, já é o terceiro que passa por aqui. Seu grande bode da montanha, vou te devorar agora mesmo. Mas quando o monstro monstruoso abriu aquele seu bocão para devorar o grande bode da montanha, ele, com toda a sua força, quando o monstro foi se aproximando, deu-lhe uma grande chifrada e assim o monstro monstruoso sumiu por debaixo daquele rio. Desde aquele dia, nunca mais foi visto. O grande bode da montanha, muito satisfeito, continuou e atravessou finalmente para o lado de lá. Trique, treque, trique, treque, trique, treque. Finalmente, os três irmãos conseguiram atravessar a ponte do rio que cortava aquele lugar. Eles viram como o lado de lá era tão gostoso e agradável, como tudo estava muito gostoso e viçoso. E desde aquele dia que os três irmãos, o pequeno bode da montanha, o médio bode da montanha e o grande bode da montanha, viveram assim, sempre a atravessar para o lado de cá e para o lado de lá.